Ei, ei, teste. Ei, Alô? ei, 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 Oi. É uma grande alegria estar aqui hoje, compartilhando este momento com vocês. Queremos começar agradecendo pela presença de cada pessoa que separou um tempo de sua rotina para estar aqui. Isso já mostra o quanto vocês valorizam o aprendizado, crescimento e novas ideias. Quando falamos em futuro dos direitos trabalhistas e previdenciários, não estamos tratando apenas de normas jurídicas. Estamos falando de pessoas, de dignidade, de segurança, de desenvolvimento econômico e, acima de tudo, de como a sociedade escolhe proteger quem trabalha e quem já contribuiu durante toda uma vida. Vivemos um período de profundas transformações, novas tecnologias, trabalho remoto, economia de plataformas, envelhecimento da população, mudanças demográficas e constantes reformas legislativas. Hoje, mais do que nunca, o direito é chamado a dialogar com a economia, com a tecnologia e com as transformações sociais. O desafio não é apenas interpretar a lei, mas pensar criticamente sobre qual modelo de proteção queremos contribuir para as próximas gerações. Para iniciarmos nossa exposição, convido o presidente da mesa, Felipe Cassaril, e os expositores Hélio Brandão e Alisson Nogueira, para compor o dispositivo. Boa noite a todos. Quero aqui, em nome da professora Daniele, agradecer a presença de todos os professores, do nosso coordenador Lucas, tá? E agradecer a presença de todos os alunos e colegas aqui presentes para participar desse discussão desse tema tão importante, tá? E agora eu declaro aberto os trabalhos dessa palestra promovida pelo projeto de extensão e disciplina Legislação Trabalhista e Previdenciária do curso de Ciências Contábeis da Unemate, Estado de Mato Grosso, Campus Altaraguaia. É uma satisfação presidirmos essa mesa, que reúne um tema de profunda relevância social e jurídica, que seria a relação da dignidade da pessoa humana, do valor do trabalho e da proteção previdenciária, todos consagrados como fundamentos da própria República, esculpidos no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Tá?
Não se trata de uma matéria abstrata, que hoje está escrito no ordenamento jurídico brasileiro. Repercute diretamente na vida de cada trabalhador, e especialmente na atuação profissional do profissional contábil, que é o operador desse cotidiano e dessas normas. Tá? Hoje, para expor, a gente conta com o nosso colega Alisson, tá, que vai fazer uma introdução, segundo dos temas que serão aqui abordados. Tá? E o doutor Hélio, também nosso colega, advogado, né, cuja sua fama o precede aqui, dispensa comentários aqui de apresentação. Tá? E vai fazer uma abordagem depois mais ampla e geral sobre o conteúdo tratado hoje, certo? Então, agora eu passo a palavra ao Alisson para estar fazendo a introdução aqui da matéria aqui a ser abordada. Gostaria de agradecer, muito obrigado. Boa noite a todos. Estamos aqui, né, hoje para falar sobre a dignidade do trabalho e providência, os fundamentos da Constituição Federal de 1988, o artigo 1, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Para começar, a República Federativa. República Federativa República, forma de governo, e Federação, a forma do Estado, que são o Estado brasileiro. Formado pela união indissolúvel. Quer dizer que nenhum estado, cidade ou capital pode se dissolver do país. Como é que eu posso dizer? É inconstitucional. Nenhuma cidade pode se dissolver. E constitui-se em Estado democrático de direito, quer dizer que ninguém está acima da lei. A lei é o que manda. Tem os fundamentos. A soberania. A soberania representa que o Brasil é um país independente. Ele consegue criar e organizar as próprias leis. Não precisa de interrupção de outros países, nem de coisa. Aí tem cidadania. Cidadania quer dizer que os cidadãos são presentes e participativos na criação das leis. Os cidadãos brasileiros, eles participam ativamente na criação das leis brasileiras e está no fundamento, né? E tem a dignidade humana. A dignidade da pessoa humana obriga o Estado a criar leis e dar as condições mínimas para que as pessoas sobrevivam no país. Tipo assim, o Estado tem como obrigação, por lei do artigo 1º de 1988, dar as condições mínimas para que seus residentes sobrevivam e coisa. Sobre a dignidade, tem um caso que aconteceu há 2 anos atrás, deixa eu lembrar aqui. Perdão aqui.
da Maria Sônia Maria de Jesus, que teve a sua dignidade roubada e aconteceu há 2 anos atrás, lá em Santa Catarina. Eu vou passar um trechinho do vídeo dela aqui, do vídeo sobre um pouco sobre a história dela, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mandar para ele lá. Sônia Maria de Jesus. Vou mandar para ele aqui, fica mais fácil, porque parece que não funcionou o do slide. Aham, aham. Ok. É, como citado nesse caso, a Sônia Maria, ela viveu durante 40 anos sobre, sobre uma, como posso dizer, uma vida de escravidão, porque ela não teve a oportunidade de aprender a ler, não teve a oportunidade de aprender a escrever, ela era surda, ela foi tirada da casa dos pais dela com 9 anos de idade e viveu sobre essa escravidão contemporânea durante 40 anos, e depois disso, ainda assim, ela foi devolvida à casa desse mesmo desembargador. Pra, ninguém sabe dizer se foi por escolha dela mesmo, ou por causa de justiça mesmo, mas é um caso que aconteceu e, tipo assim, isso mostra o quanto a dignidade humana é necessária para, para o desenvolvimento do país.
Como vocês perceberam, ela era surda e ela foi tirada dos pais dela com 9 anos de idade. Depois de 40 anos nessa vida, ela já estava com os dentes todo podre, não tinha acesso à saúde básica, não, tipo assim, vivia no, no extremo da coisa. Isso porque ela vivia na casa de um desembargador que, obviamente, recebe muito bem, mas não dava as condições de vida mínima para ela. E ainda assim, o Ministério Público, após descobrir, foi e retirou ela da casa desse desembargador. Depois foi determinado pelo STF que ela retornasse, e até hoje não se sabe como Sônia vive. Ela ainda vive na casa desse mesmo desembargador, com essa mesma vida desumana, e não se sabe, depois não houve mais notícias sobre ela. Os pais, os irmãos dela procuram ela, tentam ter contato, mas não conseguem. E isso fala muito sobre os valores sociais. Valores sociais, tipo assim, as pessoas têm os valores sobre os valores sociais do trabalho, sobre os valores sociais, porque a, mesmo a sociedade em si, ela tem que ter tem valores, e a Sônia representa muito isso, graças ao que ela viveu, porque viveu e ainda vive, né? Mesmo ainda estando nessas mesmas circunstâncias, mostra-se o porquê a lei de dignidade, a lei de valores é necessária para que casos assim sejam evitados, porque é uma coisa que aconteceu e acontece dentro da cidade. Quando você pensa em pessoas trabalhando indignamente, você pensa mais no campo, que o povo vai para as fazendas, por exemplo, trabalham lá dia e noite, e às vezes trabalham indignamente lá. Mas esse caso mostra que acontece dentro das cidades também, dentro das cidades. E um dos parágrafos do artigo 1 já é sobre isso, sobre dignidade, para poder mostrar para poder ter essa dignidade a mais para as pessoas. E os valores sociais de trabalho e de livre iniciativa, a Constituição não rejeita o capitalismo. Tipo assim, ela não é contra o capitalismo ou a livre iniciativa. Ela trabalha
para que as pessoas tenham dignidade acima do dinheiro. É para isso que serve os valores da livre iniciativa. E aí tem o debate sobre trabalho e previdência. O pluralismo político é importante no trabalho, nessa questão, porque precisamos ter vários campos de visões. Não podemos enxergar tudo só, por exemplo, vou citar como exemplo só ou esquerda ou só direita. Temos que ter vários campos de visões, porque senão um campo só se torna uma regra, aquele único lado toma conta, vamos dizer assim. Fica algo totalitário. Aí, tipo assim, precisamos ter dois lados de visão, dois lados políticos, para que nenhum tome conta demais e nem o outro. Tá sempre essa divergência de visão. Entende? Aí, sobre o artigo 3, ele é os objetivos do artigo 1. O artigo 1, ele fala o que você tem que fazer, né? O artigo 1, já são regras, já é obrigado a fazer, e o artigo 3, ele te dá objetivos. Ele te apresenta que a Constituição, ela reforça a necessidade de combater a pobreza, redução da desigualdade sociais. Percebe-se que ela não fala em acabar com a desigualdade, ela pretende reduzir, porque, querendo ou não, existem casos em que pessoas devem ganhar mais que outras. Então, sempre vai ter essa desigualdade, mas ela pretende reduzir ao mínimo essa desigualdade e promoção do bem-estar coletivo, o que relaciona direto com os direitos sociais do trabalho. E, para finalizar, aí, a Constituição de 1988 busca construir uma sociedade mais justa, reduzindo a desigualdade, garantindo dignidade por meio dos direitos sociais do trabalho e da previdência. Vou estar passando o microfone de volta para o meu colega. Certo. Acabamos de ver a introdução aqui pelo nosso colega Alisson. Tá? Agora passo a palavra para o Dr. Hélio, que vai estar aprofundando no tema abordado. Alô? Boa noite a todos. Em nome do presidente da mesa, Felipe Casaril, estendo os cumprimentos que já trouxe aqui no início dos trabalhos aos nossos professores, a todos os colegas, aos amigos. Um agradecimento especial para o meu estagiário, João Pedro, que está ali. Obrigado, João Pedro, pela presença. Bom, a gente propôs esse debate, aqui é um pequeno roteiro do que nós vamos discutir aqui nessa linha. Eu peço licença para falar em pé, aqui, porque é mais fácil, inclusive, para ver. Os fundamentos da República, o Alisson trouxe esse debate do artigo 1º, com uma interlocução com o artigo 3º da Constituição, debatendo principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, e também fazendo uma interlocução com a questão da livre iniciativa, que seria um valor capitalista, né? Eles não se excluem, né? A gente, inclusive, acho que creio que nos seus estudos observam vários constitucionalistas que o Brasil é um país capitalista, justamente porque o artigo 1º da nossa Constituição traz a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho como um dos seus fundamentos. Mas eu gostaria que anotassem desse breve roteiro
duas questões que são bastante importantes e são complementares ao que o Alisson trouxe aqui, que é principalmente a questão da dignidade da pessoa humana e esses direitos sociais na Constituição. Pode passar para o próximo. Aqui eu agradeço o presidente que nos trouxe essa linha desde da Constituição de 1824, o Brasil Império, onde vigia uma linha de uma Constituição mais liberal. Não é nem por maldade, né? Porque o direito é evolução. Os direitos trabalhistas foram conquistados, os direitos previdenciários foram conquistados, e, naturalmente, nós estamos falando aí do século XIX, a gente tinha pouco tempo aí, em termos da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, até a própria concepção de Estado moderno tinha nascido há pouco tempo, porque a concepção de Estado moderno nasce em 1648 com a chamada Paz de Westfália, que pôs fim a uma guerra que durou 30 anos no continente europeu, e ali nasceu o conceito de soberania, nasceu o conceito de próprio Estado. E depois de conceito de Estado, vem os outros conceitos de limitação do poder do Estado, nasce o constitucionalismo, nasce uma revolução em termos de legislação. Então, a gente está falando do século XVII para o século XIX, de uma transformação em termos que nunca antes a humanidade tinha visto. E aí nós passamos por essa evolução da Constituição de 1891, já no período da Primeira República, passamos pela Constituição da Era Vargas, que aí já trouxe alguns elementos, como que foi a Carta de Lavoro, que já trouxe em 1934 alguns direitos que aí já foram transportados para a CLT, e surge a Lei Orgânica da Previdência Social em 60 e a nossa Constituição de 88, que nos traz essa concepção, como o Alisson abordou, de uma lógica intrincada da dignidade da pessoa humana e os valores sociais e do trabalho. Pode passar para o próximo, por favor? E aí, uma abordagem dessa evolução histórica, até para não ficar maçante, mas impressionante como o Estado Social nascente em 1930, e já no finalzinho, entre 1919 e 1925, surge a Lei Eloy Chaves, que tratou do primeiro sistema previdenciário. Então, para imaginar, nós não tínhamos uma ideia de previdência até essa data, né? Até essa data. Então, na década de 30, começa a questão da vinculação da dignidade do trabalho, a Carta Trabalhista Corporativa, que trouxe questões relativas a direito trabalhista, e a sistematização dos direitos dos trabalhadores aconteceu só em 43 com a CLT. E hoje nós temos uma configuração, né, em torno da Constituição Federal, nos artigos 6º e 7º, com cláusulas pétreas, né, são 34 incisos. O artigo 1º, que a gente pretende, que a gente trouxe aqui como abordagem, num diálogo das duas, dos dois princípios da dignidade humana, né, e do valor social do trabalho, e a Lei de Custeio da Previdência, a Lei 8.212, a Lei 8.213, que veio aí substituir, inclusive, coisas que estavam abordadas na década de 60, né? Então, essa seria, assim, uma abordagem da evolução legislativa sobre o tempo. Uma abordagem singela, o que permite o tempo, mas é importante para a gente entender o contexto, inclusive quando a gente fala dessas implementações de direito, que infelizmente elas ocorrem de maneira paulatina. Então, não surgem absolutamente do nada. Elas surgem de um amplo debate da própria estruturação do Estado. E nós vamos ver, inclusive, mais para frente, eu pretendo abordar esse tema, que a Constituição atual, como é chamada, né, de Constituição dirigente, ela é fruto justamente de tudo isso que foi nascendo ao longo da história da humanidade, do conceito de como surgiu o Estado,
de como o Estado se organizou, de como era necessário limitar o poder do Estado, de como era necessário você, num determinado momento, garantir um número mínimo de direitos para a população, contra, às vezes, o próprio poder do Estado e contra o poder da elite dominante, por assim dizer. Pode passar a próxima. E aí, nós temos um ponto aí, que são os incisos que são tratados no artigo 1º, e é com destaque na dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E a livre iniciativa é justamente que dá o nosso fundamento de Estado capitalista, mas não um Estado que simplesmente renega os direitos das pessoas, porque é da própria essência de um capitalismo consciente que ele garanta o mínimo de direitos aos seus trabalhadores, aos seus cidadãos, a dignidade das pessoas, seja provendo um trabalho digno, ou seja, provendo uma velhice digna, né, mediante a Previdência. E a dignidade da pessoa humana é justamente garantida nesse aspecto. Obviamente, nós podemos abordar vários outros aspectos, né, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, mas nesse aspecto da relação do trabalho, do que próprio interessa ao capitalismo, nesse aspecto ela está garantida pelo trabalho e pela previdência. Pode passar para o próximo. E aí, a gente coloca a dignidade da pessoa humana como valor fonte. Existe na década de 90, o debate da dignidade da pessoa humana ficou bastante em voga e as pessoas citam um exemplo clássico do que seria, qual é o valor da dignidade da pessoa humana em relação a todo o ordenamento jurídico. O exemplo aconteceu na França, nas cercanias de Paris, ou em Paris, existiam casas de shows, boates, que empregavam pessoas com nanismo, né? E faziam uma espécie de competição de arremesso de anãos. Os anões tinham que ser arremessados. E as pessoas que, então, estavam empregados nessa situação, estavam recebendo um dinheiro, então, em tese, você poderia dizer que a livre iniciativa ou o valor do trabalho dele estava ok. Mas, em termos de dignidade, enquanto isso seria crível numa sociedade, a gente abordar o regozijo, a alegria de pessoas, a manifestação de pessoas em torno da exploração física de uma pessoa que era portadora de nanismo, mediante arremesso. E por algumas questões processuais, lá na França, geralmente quem cuida de algumas coisas são as prefeituras, não o Ministério Público, o prefeito resolveu entrar com uma ação na justiça francesa questionando o uso de várias pessoas, mas era um específico que trabalhava em uma boate, porque ele via que aquilo era indigno. E quem foi se defender foi o próprio anão, que disse que era digno o trabalho dele, porque assim ele conseguia sustentar a família, assim ele conseguia se nutrir, ele conseguia ter lazer, ele conseguia ter o básico do ser humano, graças ao trabalho que ele desenvolvia. Mas, em termos, aquilo não nos parecia adequado, né? Era uma violência, e por aí se desenvolveu um debate muito profundo e acabou prevalecendo que o princípio da dignidade humana, ele é um valor fonte. E ele é um valor fonte, no direito, esse termo vem de um grande jurista brasileiro chamado, no âmbito do Brasil, né, é claro, Miguel Reale, que desenhou a chamada teoria tridimensional, que seria fato, valor e norma. E aí, do valor,
alguns constitucionalistas, como Reale dizia, há alguns valores que são programáticos, como boa-fé, como direito à vida, mas existem uns que são valores que são em si mesmo fonte de tudo. E um desses valores por excelência, o valor da dignidade humana. E nós, no exemplo do anão, havia vamos dizer, um conflito entre dois princípios. Para a nossa realidade constitucionalista brasileira, havia o conflito entre dois princípios: o princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, que nós resolvemos com o valor fonte. O valor fonte é a dignidade, primeiro a dignidade, né? Pode servir para o caso da senhora Maria de Jesus, né? Que seria a pessoa que poderia estar sendo tratada como um membro da família, que poderia estar sendo cuidada há 40 anos, mas não parecia digno que uma pessoa viva nessas condições sem ter o salário, sem ter o 13º, se tem as suas férias, sem ter o lazer, né? Então, a dignidade assume essa condição de valor fonte. E o Estado não pode violar essa dignidade. Aliás, ele deve promovê-la, né? E aí ela tem uma eficácia plena de norma jurídica positiva com status constitucional formal e material. Então, não é só uma vaga ideia, é algo que já é imposto como uma realidade. Por isso que a dignidade da pessoa humana consegue dialogar muito bem com o próprio exercício do trabalho e com o próprio direito previdenciário. E é por isso que a Constituição, e mais adiante, creio que no próximo nós vamos ver, pode passar a próxima. A Constituição faz isso em diversos artigos, né? No artigo 170, que dispõe que a ordem econômica tem por finalidade assegurar a toda existência digna, mais uma vez dignidade. O trabalho não é mera mercadoria, é fundamento da República e expressão da dignidade. A Constituição de 34, como a gente já abordou brevemente, já dispunha sobre algo nesse sentido. E aí nós temos o direito de trabalho digno no artigo 7º, a Constituição trata sobre férias, sobre horas extras, sobre adicionais de insalubridade. A Constituição procura fazer isso, e ela faz isso porque ela é programática, e nós... Pode passar o próximo. O artigo 6º, são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desempregados na forma desta Constituição. Para ficar no nosso tema, né, mais uma vez surge a questão do trabalho e a previdência. E a gente até pode abordar aqui a questão do sistema em torno da previdência. Para nós que somos alunos das ciências contábeis, víamos essa semana sobre o sistema da Seguridade Social, que abarca a previdência, a saúde e a assistência social. Mas, para ficar no tema, nós vamos ficar na discussão entre trabalho e previdência, constitucionalizado no conjunto dos fundamentos da República, no contexto com a dignidade da pessoa humana e com os valores sociais do trabalho. Próximo. E aí, o que eu já tinha antecipado anteriormente sobre a Constituição dirigente, a nossa Constituição de 1988. A Constituição disse dirigente justamente porque ela não se ocupou, como tradicionalmente se ocuparam as constituições ao longo da história. No início eu dizia, o Estado moderno teria surgido com a Paz de Westfália em 1648. O constitucionalismo vem na esteira disso. A implementação de direitos sociais, ele começa a existir no início do século XIX, no fim do século XIX. E isso o que se traduz em termos do que é uma Constituição.
A Constituição de alguns países, até hoje, elas são meramente programáticas e organizadoras. Elas organizam o funcionamento do Estado. Dizem se é uma república, dizem se é uma monarquia, dizem a forma do governo, diz se ela é um sistema como o nosso, federativo, se há outros entes, se não há outros entes. A nossa é a chamada Constituição Programática, um termo dirigente, aliás, uma Constituição, um termo que foi desenhado por um constitucionalista português que se chama J.J. Gomes Canotilho, na década de 80, que é a Constituição que atribui esses direitos. Como eu disse anteriormente, aqueles direitos que estavam ali intrincados com a dignidade e com o valor do trabalho, que é aquele direito às férias, é o direito a 13º, que é o direito a receber adicionais por insalubridade ou periculosidade, que é o direito à previdência, de ter uma aposentadoria, de ter uma velhice segura. Então, para ficar no tema da nossa exposição, só para ficar nesse tema, a gente pode elencar essas normas como exemplos porque a nossa Constituição seria dirigente. E aqui eu trouxe o texto de um dos maiores constitucionalistas da atualidade, o professor Lênin Streck, que diz que o texto da Constituição de 1988 filia-se ao constitucionalismo dirigente, compromissário e social. A Constituição estabelece já de início que o Brasil é uma república que se constitui em Estado democrático de direito, trazendo explicitamente seus objetivos de construir uma sociedade mais justa com a erradicação da pobreza. E aí, para relembrar o que o Alisson nos trouxe sobre a questão da dicotomia do capitalismo e o que a nossa Constituição institui, embora ela seja capitalista, ela tem um compromisso em erradicação à pobreza, que para alguns poderia sinalizar como um valor político, né? Vamos dizer, de ideológico nesse sentido. Mas não, é um valor natural. Particularmente, existe um professor australiano radicado na Inglaterra, chama John Finnis, que ele estabelece todos esses direitos como direitos naturais. Na verdade, eles não precisavam ser escritos, eles já nascem com a gente. Eles simplesmente colocaram no papel. Então, eles já nascem a ter essa dignidade. O motor da dignidade para você ter dignidade, o motor dela é você ter trabalho, você não ser explorado, você não ser humilhado, de qualquer maneira. Então, esses direitos, independentemente de religiosidade ou não, eles já nascem com a gente, porque nós somos seres humanos. E aí, quando chega esse constitucionalismo, o dirigente, ou mesmo programático, ele trata esses temas de escrevê-los. Não é um favor da legislação, é só um aceno claro de que aquilo é uma realidade. Porque direitos realmente nós temos muitos, né? Acontece que por práticas, às vezes, a gente acaba sendo vítima de abuso. Mas sempre terá a lei para nos amparar nesse sentido. Pode passar para o próximo. E aí, essa força normativa da Constituição. Eu acho que quanto tempo temos? A interpretação constitucional volta-se predominantemente para a atividade de realização da vontade constitucional e procura fundamentar, desenvolver e sistematizar o conhecimento necessário a tal desiderato. Isso é uma lição do ex-ministro Barroso, constitucionalista consagrado, e isso vem corroborar o que nós estamos dizendo em termos da Constituição dirigente, a ideia de força normativa da Constituição, de ser desnecessário qualquer tipo de lei que venha explicar o que é esse direito, porque são valores que já nascem conosco e são valores que devem ser implementados. Pode passar para o próximo. E aí, o fundamento da legislação para fazer um método de interpretação do que seria esse artigo, seria o inciso
3, 4 do artigo 1º da Constituição, dignidade mais valor do trabalho, essa divisão do artigo 6º e 7º com os direitos sociais, CLT, e o custeio da Seguridade Social, né, porque a Lei 8.212 ela aborda como que é este financiamento, e no bojo do artigo 194, 204, a Seguridade Social, com a Lei de Benefícios, que é 8.213, a lei que trata da previdência, normalmente no setor público, e a obrigação de e-social para trazer isso para o debate dos nossos contadores. Nós, contadores não, né? Nós, estudantes de ciências contábeis. Nós já tivemos algumas oportunidades em sala de aula de tratar sobre a forma de trabalho, o desempenho das relações sociais, e nós também tivemos a oportunidade de enxergar o papel do contador em relação a isso. Se nós vivemos numa sociedade que escolheu uma Constituição que é programática, que é dirigente, e uma Constituição que traz um valor-fonte chamado dignidade da pessoa humana, enquanto cidadãos temos a obrigação de zelar por isso. Enquanto profissionais, temos obrigação de trabalhar por isso. E nós já fomos alertados na matéria de psicologia do trabalho, na matéria de sociologia, e posso dar mais uns exemplos? Administração, todas essas matérias dizendo da obrigação em relação a não só você fazer o serviço para o seu cliente, mas também de cumprir a legislação. E isso é papel de todos, como eu disse, como cidadão, mas em especial do contador, porque é quem faz, lembrando aqui, né, nós não somos das exatas, nós somos uma ciência social aplicada, e se ela é aplicada, nós temos que aplicar a lei. E por isso que eu acho interessante colocar a questão do e-social, porque foi uma revolução que aconteceu recentemente no sistema contábil para empresas, para órgãos públicos, porque foi necessário uma evolução no sistema de contabilização para dar mais segurança para o trabalhador com relação a questões de acidentes de trabalho, de condições ambientais de trabalho. Se nós estávamos falando de uma Constituição que zela pela dignidade da pessoa humana e garantiu, por exemplo, a questão de adicional insalubridade ou periculosidade, o ente, o governo, por assim dizer, a União, né, que vamos dizer, o ente central de tudo isso, tem como obrigação verificar se isso está sendo implementado. Tem que verificar se a legislação em torno da dignidade do trabalhador, e basicamente isso, está sendo implementado. Se os recolhimentos estão sendo feitos de maneira adequada. Obviamente, isso já era feito antes do E-Social. Era feito mediante conectividade social, mediante outros sistemas que faziam a interlocução dos dados do trabalhador com o Ministério do Trabalho, com a Previdência Social. Mas o E-Social, ele passou a exigir, por exemplo, a efetivação, eu acho que o Felipe sabe bem disso, porque foi uma transformação também para o órgão público, né? Porque o órgão público geralmente tinha uma certa displicência para retratar a realidade do trabalhador. Então, agora, por exemplo, os órgãos públicos passaram a ser plenamente obrigados a fazer os laudos ambientais de trabalho, para saber como que está a condição do servidor público. E isso não só para garantir a percepção de adicionais, mas para garantir que essas questões sejam paulatinamente superadas, porque a tendência é que os riscos ambientais de trabalho têm que ser minimizados,
E aí, para isso, existem o PPA, todos os documentos que instruem o e-social, tanto para a empresa como para o órgão público. A empresa sempre teve uma obrigação, vamos dizer assim, um pouco maior em relação aos órgãos públicos. Mas, mesmo assim, passou a ter, para quem é vinculado ao INSS, existem as aposentadorias especiais, existem as contribuições majoradas pelo SAT, RAT, Seguro de Acidente de Trabalho, e que são geridos pela Previdência Social, né? pelo órgão que gere as aposentadorias e benefícios, o INSS. E então a abordagem para nós, em termos para ciências contábeis, em relação a tudo isso, fica como um marco de interpretação para a nossa própria atuação futura profissional, da responsabilidade que nós temos em relação à dignidade do trabalhador que está naquela firma que você presta assessoria. A confiabilidade dos dados que você precisa transmitir. Né? Pode passar o próximo. E aí, a confiabilidade de quê? De folha de pagamento, da REINF, do próprio e-social, e aí isso você faz também mediante planejamento previdenciário, porque você assistindo um trabalhador, olhando o CNIS, analisando... Alô? Não, voltou. Analisando a vida do trabalhador para que ele possa ter um planejamento de como vai ocorrer sua aposentadoria. E a própria consultoria ao cliente em relação a BPC, LOAS, que são benefícios que não estão estruturados na Previdência, mas na Seguridade Social. E então, mas são esses elementos que garantem essa dignidade que a gente tanto falou aqui. A dignidade que foi construída, a duras penas, ao longo de uma evolução histórica legislativa, se a gente fala no Brasil, desde 1824, mas se a gente fala do mundo, né, desde o fim da Idade Média, desde o século XVII ou XVI, com as discussões que se voltaram aí em relação a isso. Mas mesmo assim, nós passamos por tantos processos, vamos dizer assim, revolucionários em termos de relação de trabalho, né? A industrialização, êxodos rurais, a urbanização, e hoje nós temos a perspectiva de um momento de precarização da relação de trabalho, e talvez seja um novo desafio para a cidadania e para nós que pretendemos atuar na área de ciências contábeis, na relação com o cidadão e com o setor produtivo, ou mesmo com o setor público. Era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que o próximo slide, aí a gente traz a nossa bibliografia. Pode passar para o último, que é o nosso obrigado. Muito obrigado. Hein? Bom, com essas explicações aqui, acho que pode abordar um contexto muito prático e geral aqui acerca dos direitos que são criados e instituídos pela Constituição Federal, materializados pela legislação infraconstitucional, e daí a importância do contador conhecer todo esse arcabouço legislativo, tá, que envolve esses direitos aqui citados, porque ele, lá na ponta, depois vai ajudar a materializar esses direitos e essas garantias, né? Então, aqui a importância, tá, da gente estudar e se manter atualizado a respeito dessas normas. Queria deixar aberto agora para a plateia aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, quiser direcionar aqui, pode ficar à vontade. Não? Sem perguntas? Então, agradecendo a participação de todos, tá?
Declaro encerrado agora os trabalhos aqui dessa exposição, tá? E muito obrigado. Em nome da turma de Ciências Contábeis, gostaríamos de agradecer imensamente a presença de cada pessoa que participou do nosso projeto de extensão realizado hoje. Foi um momento de muito aprendizado, troca de experiências e crescimento para todos nós. Agradecemos especialmente aos palestrantes que aceitaram o convite e compartilharam seus conhecimentos conosco de forma tão enriquecedora. A contribuição de vocês foi fundamental para o sucesso deste evento. Também deixamos nossos sinceros agradecimentos aos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto e contribuíram para que este momento acontecesse. Ao proprietário Márcio Kleber, Daiane Calçados, Neguinha, da loja Ideia Fixa, Toque de Seda, Jéssica, Espaço Jéssica Nayort, Joseline Pereira, consultora Natura, Silvanita Pinheiro, consultora O Boticário, Edneiva Jimenez, consultora Eudora, Loja Magazine Fortaleza, Luciana, Supermercado Bom Preço, Luzinete, Ana Lúcia, revendedora Natura, Star Shop de Casa, Rita. Nossos muito obrigado pelo apoio, parceria e confiança no nosso trabalho. Agradecemos também a todos os professores, organizadores, colegas e participantes que fizeram parte desse projeto, que possamos continuar promovendo momentos como este, levando conhecimento e fortalecendo nossa formação acadêmica profissional. O nosso muito obrigado.